Fala galera do Volume no 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o seu host, João Vitor Vilela, e o convidado de hoje é uma pessoa muito especial que eu conheço há um certo tempo, acompanhando o trabalho dele de professor de vocal, mas também professor de técnicas específicas como drives vocais, e também um pesquisador que eu diria que começou a desbravar um mundo não trilhado antes, que é conhecer como que funciona a voz, a técnica vocal do canto popular. Nesse episódio a gente vai descobrir muitas coisas que eu pessoalmente, eu fico surpreso de saber o tanto de coisa que já se foi descoberto com as pesquisas suas e de outros pesquisadores, Ariel, mas que não está nos livros de técnica vocal, por exemplo, e tem muita coisa, a gente vai falar sobre tudo isso. Agora, pra quem não te conhece, Ariel Coelho, conta aí um pouco quem você é, o que você faz, fala um pouco sobre o seu trabalho. Maravilha. Em primeiro lugar, então, aqui publicamente agradecendo ao João pela oportunidade de estar falando com vocês. Parabéns a todos que acompanham esses podcasts. E, sem dúvida nenhuma, cumpre uma função pedagógica muito importante. Nós precisamos de cada vez mais iniciativas como essa sua. Desejo todo sucesso para esse programa e o que eu puder contribuir aí, com certeza contribuirei. Tá bom? Já tá contribuindo. Maravilha. Vou apresentar um pouco, então, para quem não conhece o meu trabalho. Eu sou Ariel Coelho, sou professora de canto e técnica vocal e, paralelamente às aulas, às atividades pedagógicas de canto e técnica vocal, eu trabalho com pesquisa. Então, eu tenho feito bastante pesquisas desde a década de 90 sobre os fenômenos vocais e como as ciências vocais têm avançado bastante, a própria metodologia de pesquisa sobre os fenômenos também avançou, de modo que hoje nós sabemos que muitos fenômenos que antes eram excluídos, eles não eram objeto de pesquisa legítimos vocal, hoje então nós sabemos que tem muitos fenômenos vocais que nós podemos e precisamos estudar, e isso já tem acontecido, isso já tem então redirecionado, já tem apontado para outras direções as práticas pedagógicas, as práticas didáticas, e eu fico muito feliz de poder participar então dessas pesquisas de ciência vocal moderna. Interessante demais. Eu já quero começar com uma pergunta bem básica para qualquer pessoa já começar se inteirando. Qual que é a importância da pesquisa de técnica vocal para alguém que está aprendendo canto? Como que um pesquisador vai afetar no aprendizado de alguém? É uma ótima pergunta. Quando a gente está na ponta, vamos dizer assim, eu sou o cantor, eu sou o estudante, eu estou na ponta então do fenômeno, na prática do fenômeno de canto, realmente a gente não consegue às vezes visualizar o papel ou a importância desse grupo de pessoas dedicados à pesquisa, etc e tal. Porque, repito, na prática eu só quero abrir a boca e poder executar os fenômenos vocais. A gente acha que a gente vai aprender de uma forma empírica do nosso professor, que vai falar bem assim, ó, só canta desse jeito ao invés desse jeito, como se ele não estivesse se baseando em nenhuma metodologia. Exatamente isso. Então, essa dificuldade, então, ela existe sim, essa dificuldade de fazer essa ligação direta entre a pesquisa lá e o cantar aqui. Mas, como tu já bem colocou, vou aproveitar o gancho, no fundo, o que o professor fala para o seu estudante, ela tem uma base que ele fala conceitualmente e o que ele propõe, mesmo que empiricamente, aquilo está baseado em alguma coisa. E este alguma coisa vem exatamente das pesquisas realizadas historicamente, e aqui é importante dizer que nem todas as pesquisas em canto foram cientificamente sustentadas. Nós temos pesquisa em voz, por assim dizer, estudos de voz, desde há muito tempo, há muitos séculos. Só que com a roupagem da modernidade científica é mais recente. Então, de modo geral, tudo que o nosso professor fala para nós, desde um conceito simples como voz de peito, voz de cabeça, voz mista, passagem, registro, tudo isso está devidamente estudado historicamente pelos pensadores do canto, e aí eu só vou repetir, mas infelizmente muitas vezes esses estudos não estavam baseados em estudos científicos. Então nós temos muita empiria, nós temos também muito conhecimento sistemático
sistemático de canto, como, por exemplo, esses conceitos que eu acabei de citar, peito, cabeça, etc., que eles são, ao fundo, reflexo de uma pedagogia bastante tradicional, clássica, e que, brincando entre aspas, é uma coisa passada de pai para filho. Claro que eu tô brincando com a ideia. É passado de geração após geração, meio de pai para filho. Então, é verdade, existe essa dificuldade. E aí, deixa eu aproveitar mais um pouquinho e dizer o seguinte: a importância exata dos desdobramentos da pesquisa científica para o cantor, para além do óbvio do que eu já disse, é exatamente, vejo eu, que a pesquisa científica está trazendo para dentro, vamos chamar de pacto, para dentro do pacto do cantar, muitas outras possibilidades do que anteriormente nós tínhamos. Ah, com certeza. Ou seja, antes das pesquisas modernas de voz, vamos pegar o drive como um exemplo, os drives, as vozes distorcidas. Antes do avanço das pesquisas científicas de voz, os drives, as técnicas de voz distorcida, era, por exemplo, colocadas à margem daquilo que era considerado cantar bem, poder cantar. Então esse é um bom exemplo. Nós temos hoje professores que podem ensinar isso, e a gente espera que esses professores estejam ensinando com base nas pesquisas científicas. Eles conseguem direcionar ali na ponta, no tete-a-tete, na prática com o cantor, direcionar o processo pedagógico com mais segurança. Esse é o grande tchan das pesquisas agora serem sustentadas cientificamente. Sim, de deixar de ser um negócio simplesmente escrito no papel pra falar bem assim, ó, tá escrito no papel, mas alguém escreveu no papel porque é assim que funciona na sua laringe, é assim que funciona nas suas pregas vocais. E isso é muito interessante porque pesquisa é um negócio que, de certa forma, é muito distanciado da sociedade. A gente olha, tipo assim, como que o brasileiro médio vai ter acesso à pesquisa? Como que o brasileiro médio vai usar uma pesquisa? Sim. E aí, quando você traz alguns conceitos que são pra qualquer cantor iniciante, mas que são, eu diria, universalmente, como você falou, passados de geração para geração, de pai para filho, com voz de cabeça, voz de peito, voz mista, isso é um exemplo de algo que foi resultado de uma pesquisa, seja ela baseado em provas científicas ou não. Exatamente. E a gente pode complicar o tanto que a gente quiser, falando termos que, você tem que usar o terço da tireoide, os ossos tal, com a musculatura tal, e a gente pode fazer isso, mas vamos manter num nível mais básico só para falar o seguinte: que a pesquisa tem a dizer sobre como cantar. Porque existe várias vertentes que as escolas do bel canto e do canto popular vão falar, não, se canta assim, não, se canta assim. Um vai falar, você vai projetar, abrir muita boca, verticalmente entubar e soltar o som mais alto que você conseguir, e você tem seu registro vocal. O outro vai falar que o seu registro vocal é infinito, você pode cantar em qualquer oitava que você imaginar. Ao infinito e além. Infinito e além, você solta pouco ar, você canta baixinho, você não vai projetar muito não, tá? Então, o que você tem a dizer sobre as pesquisas e o como cantar? Muito bem, muito bem. Vou começar puxando um pouquinho para trás do que você falou ali, aproveitando o que você falou, sobre o acesso das pessoas ao resultado final das pesquisas, que é o que interessa, né, para produzir resultado prático. Sim. E também o acesso à própria realização das pesquisas. Vamos começar daí e vamos puxar para frente. Vamos. É importante que se diga que quando a gente trabalha com ciência, nós precisamos, uma das coisas que precisa estudar muito é estudar métodos de pesquisa. Quando a gente fala pesquisa, dá a entender, num primeiro momento, para quem não está acostumado com isso, que só existe, entre aspas, uma maneira de pesquisar. É verdade. Existem inúmeras maneiras de pesquisar. Existem métodos de pesquisa e para cada tipo de objeto de pesquisa, eu vou dar 2 exemplos bem didáticos. Eu vou pesquisar a personalidade humana. Eu sou lá da psiquiatria, da psicologia, etc e tal. Ariel, mas que tipo de objeto é esse? Eu posso tocar? Esse é um tipo de objeto que não dá pra tocar. Não dá pra botar uma régua e medir. Pô, então tem que ter métodos específicos pra esse tipo de fenômeno, que é um fenômeno intocável, por assim dizer? Pois é. Vai ter que ter métodos específicos. Do outro lado, pra exagerar, eu quero pesquisar sobre um carro. Ele tá aqui na minha frente, eu posso medir, posso fazer um monte de coisa. Ou ele existe ou ele não existe. Isso, exatamente. Por exemplo, se a pessoa tem toque, ou ela tem toque ou ela não toque, você coloca todo mundo numa categoria tão grande de ter toque, que você não vai estar diferenciando a pessoa que tem um toque só de
virar a embalagem pro lado certo, porque isso incomoda. E outro tipo de toque, sempre que tocar em uma superfície, lavar as mãos, passar álcool e gel. Exatamente. Essa variedade de desdobramentos dos fenômenos, sejam eles fenômenos com massa, exemplo do carro, ou fenômenos sem massa, a gente diz, que são personalidade, por exemplo. Então, por essa variedade de possibilidades de manifestação dos fenômenos, é que nós temos que ter também, igualmente, uma pá de possibilidades de métodos de pesquisa, métodos de verificação. Então, essa parte, percebamos, é uma parte realmente que, para o público de modo geral, é meio que, brincando com termos, é uma viagem na maionese, assim, nossa, que isso? Pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, não sei o quê. Tipo, que viagem é essa? É verdade. O público quer o resultado final. E aí, puxando agora a brasa pro nosso assado do canto, da música. Cara, pouco está interessado se já teve pesquisas científicas estatisticamente sustentadas, matematicamente sustentadas e tratadas sobre a distância entre um intervalo e outro intervalo e para estudar o número de comas para verificar que tem um estudo científico por trás dos intervalos musicais. O cara não quer nem saber, o cara quer aprender a fazer uma escalinha. Ele quer fazer o solo do Malmsteen. Exato. A gente tem que reconhecer isso, digo nós, os pedagogos musicais de modo geral, nós temos que reconhecer isso e realmente não cair naquilo que você mesmo deu uma provocada. Não podemos cair nesse exibicionismo técnico, fisiológico, no caso da voz, apenas para impressionar. Isso não é legal. De verdade, isso não é legal. Então, o desafio, claro que é o professor de canto moderno, é assim que a gente tem defendido, a gente quer que ele saiba o que está fazendo, ou seja, ele tem que se atualizar, ele tem que saber o que é o tal interaritenoide transverso, ele tem que saber. E ele tem que saber pra, lá na hora do tete a tete, de frente a frente com o cantor, que só quer o resultado, quer cantar o agudo, quer cantar o drive, quer cantar o melisma, o professor consiga, exatamente com ferramentas didático-pedagógicas, traduzir isso, que é resultado de pesquisa, traduzir em didático-pedagógico, que pode ser, inclusive, uma linguagem lúdica. Pode ser lúdico. Inclusive, é muito clássico, muito comum na pedagogia vocal. E tá certo, não tem problema nenhum, não. Exato, você não vai querer falar pro aluno pra usar tal músculo que ele nem sabe o que músculo é esse. Vamos abrir um parênteses aqui, João. Claro que não custa o professor perguntar, isso vale para todas as áreas da pedagogia, não custa o professor mapear naquele aprendiz o perfil dele de aprendizado. Vá que o cara é nerd e quer saber o músculo e ele funciona assim. Caraca, eu falei pra ele o nome do músculo e falei o que era pra ele sentir, ele sentiu. Meu Deus, a gente brinca, tem louco pra tudo, cara. Exato. Mas realmente vai ter aquele outro brother que não, cara, não é que ele não quer saber, é que não faz diferença muito na vida dele entender o interaritenoide transverso, ele só quer o modelo e o professor tem que saber dar o modelo e saber conduzir o processo para aquele cara ligar o músculo sem ele saber, inclusive. Exato, exatamente. É isso que a gente quer. Exatamente, exato. Esse é o desafio, cara, dos pedagogos. E nós estamos vivendo um momento, João, que é o seguinte: por um lado, as pesquisas vocais avançando e trazendo luzes, bem assim, para coisas antes que eram muito obscuras. Então a gente fica empolgadão. Caraca, que massa, descobrimos agora o músculo do super agudo, cara. Eu queria cantar André Matos, agora eu vou conseguir. Daí agora os professores estão vivendo esse momento de como é que eu vou traduzir isso pro meu aluno de modo interessante, lúdico, bacana, pedagógico, ou então eu não tenho como fazer isso e vou ficar me exibindo de hoje a gente vai trabalhar o músculo interaritenoide. Entende? Então nós estamos vivendo esse desafio pedagógico. Os professores de um lado buscando atualização, mas por outro lado ainda escorregando, e é normal, faz parte do processo. Escorregando ainda no como vou traduzir isso em exercícios, treinos, etc., que não sejam tão exibicionistas. Isso me traz uma pergunta que a primeira vez que eu descobri isso eu fiquei de cara e eu imagino que muita gente não sabe como que é feito essa pesquisa, esse teste para ver qual músculo tá sendo usado. Conta aí pra gente. Muito bom, essa pergunta é muito legal, é muito positiva tu fazer essa pergunta, porque no final das contas as pessoas realmente ou não sabem, né, como é que a gente faz pesquisa com voz nesse nível, ou às vezes ficam com um monte de ilusões, exato, né, sobre como se pesquisa. Bom, como a gente falou ali que existem diferentes métodos de pesquisa, dentro de métodos
métodos de pesquisa, nós temos também diferentes ferramentas de pesquisa, instrumentos de pesquisa. E um deles, um dos mais usados quando a gente faz pesquisa de voz, não que ele seja determinante, já vou explicar, mas ele é muito importante, este instrumento. Estou falando, por exemplo, do tal videolaringoscopia, de uma videolaringoscopia. E aí, cujas ferramentas para produzir uma videolaringoscopia, literalmente traduzam, é o vídeo da laringe. Então, os instrumentos para fazer videolaringoscopia são, basicamente, aqueles equipamentos que você coloca ou pelo nariz, que é o nasofibroscópio, ou pela boca diretamente. Aí tem o estroboscópio. Resumindo, tem uma família que não é muito grande, uma família de ferramentas tecnológicas que nós, vou falar bem grosseiramente, que nós enfiamos no nariz das pessoas ou na boca das pessoas e vai lá pra laringe. Fica logo acima da laringe pra gente poder visualizar a movimentação dos músculos e dentre eles, obviamente, a prega vocal. E aí, aqui eu gostaria também de falar, é importante que os equipamentos de videolaringoscopia, eles evoluíram, eles passaram por evoluções muito importantes, por avanços tecnológicos extremamente importantes. Pensemos aí, fibra ótica, LED, enfim, tudo foi evoluindo e essas tecnologias foram parar também nesses equipamentos de videolaringoscopia. O que significa isso na prática? Na prática, significa que a visualização da biomecânica laríngea em funcionamento, e, por exemplo, funcionamento em canto, porque antes nós não conseguimos também fazer uma pessoa cantar com um tipo de equipamento só que nós tínhamos, não dava, agora já dá, a pessoa consegue cantar. Então, com esses avanços, pegando só essa ferramenta, porque tem várias outras, só essa ferramenta de cara nos proporcionou, por exemplo, esse exemplo eu adoro dar porque ele é muito didático, falsete. Aquela discussão eterna. Falsete é isso, falsete é aquilo, não sei o quê. Não, falsete é falseto. Não, falsete é falsetone. Não, isso aí não tem nada a ver. Resumindo, a gente ficava naquela briga. De repente, vai lá o pessoal com videolaringoscopia, começa a produzir material sobre esse tipo de assunto. E nós que criamos piamente que, falsete é porque, é uma voz falsa. Tô pegando bem pesado, tá? É uma voz falsa. E, consequentemente, olha só, se nós temos uma prega vocal verdadeira e uma prega vocal falsa, olha o argumento. É óbvio que o falsete é na prega falsa, porque na prega verdadeira é a voz verdadeira. Aí voltando aquele debate de voz verdadeira e voz falsa. Beleza. E nós tudo discutindo e brigando séculos sobre isso. Sem nenhuma base. Exato, a nossa base era literalmente assim, do professor que lá atrás fez e sentiu, trabalhou as técnicas e ele sentiu. Eu sinto um negócio pra cima. Aí as primeiras visualizações inocentes viam de fato na anatomia não se movimentando que, olha, tem uma coisa embaixo e tem uma coisa em cima. E o professor relatou que ele sente em cima. Caraca, faz todo sentido. Olha a lógica que nós seguimos. Era bonitinha. Resumo da ópera: séculos de crença de que o falsete, não tô nem discutindo o termo agora, que o falsete lá dentro da garganta do ser humano era feito na prega falsa, sendo que a gente nunca tinha visto, a gente só elucubrava pela lógica. Os caras vão lá em high speed, slow motion, e aí os fenômenos que nós acusticamente conhecemos como falsete, falsetone, falseto, cai por terra assim. Meu Deus, não tá movimentando a prega falsa, que é a prega vestibular. Nós vamos ter que repetir isso em vários. Ciência tem que fazer isso. Vamos repetir. Repete. Meu Deus, a prega falsa não tá mexendo no falsete. Então falsete não é falsete de falso? Então é na prega vocal verdadeira? Peraí, então por que o termo é falsete? Porque lá atrás dizia que falsete era porque o homem produzia uma voz falsa de mulher. Então não é uma voz falsa? Não. É uma manobra fisiológica de menos massa na prega. Peraí, então esse termo tá errado. Tá?
seja, não é uma briga de o professor A e o professor B. Um chama disso, um chama daquilo. Sinto muito, os dois professores estão errados. Não tem eu chamo disso, eu chamo daquilo. Ou a gente se baseia em pesquisa científica e de boa. Por exemplo, eu passei por isso e tenho o maior orgulho de dizer. E de boa diz assim, caraca, eu já escrevi muitos materiais sobre falsete. Então eu escrevi errado, porque minhas bases eram erradas. Ariel, mas é isso, cara, a ciência é isso. Aí de boa tu aceita e faz. Legal, vamos fazer tarefa de casa, vamos estudar. É isso que tem que fazer, cara. Esse é um exemplo. Nossa, fantástico. Eu acho que, entre aspas, para fechar a nossa conta aí, eu peguei falsete apenas como exemplo da importância de nós usarmos ferramentas, e de preferência que essas ferramentas tecnologicamente evoluam cada vez mais. Claro. Nós pegamos só os equipamentos de videolaringoscopia, só eles já deu esse pano pra manga. Mas nós temos fluoroscopia, que é um equipamento de radiação até contraindicado, tempo de exposição. A gente coloca o sujeito de lado e a gente vê ele por dentro. Vocês já devem ter visto esses vídeos na internet. A gente vê ele por dentro de lado, assim, as coisas se mexendo. É como se fosse um aparelho de raio-x. Tem visualização naso, visualização fibroscópica. A gente coloca eletrodo na musculatura para poder... Faz agora! Aí ele liga uma luzinha lá, porque o eletrodo tá ligado no músculo tal. Aí ele liga no computador, o músculo tal. Caraca. Então tem um monte de equipamentos que a gente usa pra poder ir mapeando. Pra fechar, que nunca vai fechar, Ariel, entendi. Então pesquisar a voz é isso, é colocar os equipamentos e ficar... Não, daí esses dados vão sendo coletados. Aí cabe à ciência vocal pegar esses dados, cruzar com outros dados que já foram pesquisados sobre outros assuntos que tenham a ver com aquilo. Exemplo, eu estou pesquisando o músculo TA do cantor porque eu ouvi dizer que o cantor usa muito o TA. Aí eu tô pesquisando. Ou seja, os dados que eu estou coletando e produzindo não vão dar conta do fenômeno. Eu tenho que pegar agora o outro pesquisador que produziu um assunto sobre o TA na voz falada. Um outro que pegou o TA no estudo sobre disfonia. Pegar um fisiologista que estudou sobre as fibras dos músculos. Cruzar tudo. E mais ainda, como a gente está interessado em música, pegar ainda a história, os dados que nós temos disponíveis na história da pedagogia. Voz peito vai até tal nota. Voz outra vai até tal nota. Por que eles fizeram isso? Será que tem a ver com TA? Vou cruzar a informação. Aí a gente começa a montar hipóteses e replica as pesquisas. Então fazer pesquisa vocal, senhoras e senhores, não é enfiar um vídeo na garganta, tá? E pronto, tô produzindo ciência. Não, tá produzindo vídeos da laringe. Tem todo esse processo de recontar a história, conseguir entender por completo o que tá acontecendo e quais são as crenças. É igual você tá falando, no final, o que a gente quer é que nosso professor e que nosso método esteja contando a história bonitinha, certinha, pra eu aprender do jeito certo, pra não passar por nenhuma complicação, pra quando eu estiver lá nos meus... Pra poder chegar lá. 50, 60 anos, 70 anos, igual a gente vê com esses cantores aí que já estão com uma carreira tão longa, conseguir cantar bem demais. E pronto, com a ciência a gente consegue chegar nisso. Mas pro nosso método tá bonitinho, tá tudo certinho, a gente precisa passar por tudo isso que você falou, que eu acho um trabalho fantástico. Surgiu esse interesse seu de fazer uma pesquisa de canto especificamente? Por que você parou e pensou, tipo assim, eu acho que é isso que eu vou fazer, porque... Qual o motivo? Muito bem. Vou falar duas coisas, então. Uma, respondendo, trocando uma ideia com quem nos ouve, sobre caminhos legais a serem seguidos para quem quer pesquisar alguma coisa de qualquer área. Vamos puxar para música, mas pode ser para qualquer área. Uma das primeiras coisas, ao meu ver, a essa altura do campeonato, uma das primeiras coisas que o sujeito tem que fazer é se instrumentalizar intelectualmente com exatamente os estudos sobre métodos e metodologias de pesquisa. Não é nem estudar primeiro o objeto que tem interesse. Eu quero estudar intervalos musicais. Tá, ok. Deixa aqui no cantinho. Estuda agora, e é pesado o estudo, mas tem que fazer parte. Estuda sobre métodos e metodologia de pesquisa científica. E as não científicas para você entender a diferença de uma coisa e de outra. Tá, entendi. Agora eu já me instrumentalizei. Agora vai estudar o fenômeno que você quer estudar. A qualidade do seu olhar para com aquele fenômeno, depois de você passar por essa preparação,
é absurdamente diferente. Assim, brincando com as palavras, perde-se a inocência. Tu perde a inocência, tu já vai pro fenômeno, não, parei que eu tô ligado. Isso aqui é repetição de variável. Não, essa variável é incontrolável. Essa variável é controlável. É um outro mundo se abre. Só adicionar isso que você falou, eu acho horrível como tem gente que vai fazer uma pesquisa e tem duas variáveis. Pronto. Aí fala bem assim, pô, e aí eu mudei isso e mais aquilo, e eu fiz tal teste e logo o que eu tava tentando provar tá errado ou tá certo, sendo que a pessoa mudou duas coisas. Isso. Exatamente isso. Não, então é bem isso, e obrigado pelo teu comentário, porque isso é muito importante. Ó, antes de ir para a segunda questão, claro que eu sou suspeito, porque eu acabo entrando em contato e tendo muitos contatos em vários, vamos brincar, vários setores, desde o cantor e de todas as idades e todas as experiências, a galera da elite, entre aspas, da pesquisa. Então, assim, eu brilho com essa galera toda. Por que eu tô dizendo isso? Eu conheço pessoas que não são da área da pesquisa científica em si, mas são cantores, se tornaram professores, têm uma estrada, têm uma expertise desenvolvida muito importante, mas não tem método de pesquisa, mas eles conseguem resultados empíricos que, se eles soubessem fazer pesquisa científica mesmo, cara, são coisas revolucionárias, mas eles próprios não sabem disso porque ficam nessa falta de metodologia para poder tornar aquilo que para a ciência no primeiro momento vão ser hipóteses extremamente plausíveis. Mas aí essa pessoa, vamos usar a linguagem científica, para na hipótese e toma a hipótese, por mais que tenha evidências, e tem evidências, mas toma a hipótese como verdade. Nossa. Aí fica na empiria. Eis a questão. Então, só pra dizer, eu conheço pessoas fantásticas, cara. Professores de canto fantásticos, com altas ideias, assim, só que param nessa parte do processo porque talvez exatamente faltou na sua formação essa instrumentalização para o processo científico, tá? Então, por isso que eu defendo apaixonadamente de que nós precisamos levar isso pra frente. Segunda parte da resposta agora, Ariel, por que você particularmente, né, foi caminhando para isso? Bom, algumas pessoas sabem, outras não. Eu sou psicólogo, extra cantor, extra professor de canto, eu sou psicólogo. Na academia, quando a gente vai fazer a faculdade de psicologia, tô pegando a psicologia porque, claro, fiz, mas quando a gente vai fazer uma faculdade cuja base seja ciência, o tempo inteiro, ciência, faz parte da sua formação dali pra frente, como eu disse lá atrás, você perde a inocência, você passa a estudar todos os fenômenos que caem na tua mão seguindo o procedimento científico. Você enxerga de outro jeito. Exato. Tipo assim, é impossível, sabe? Tu não consegue mais mentir pra ti mesmo. Tu fica... Tem algo errado. Caso quem esteja ouvindo não tenha essa experiência especificamente em pesquisa, eu vou dar alguns exemplos que vocês vão saber exatamente do que eu tô falando. Se você, por exemplo, é um guitarrista e você ouve um riff, você começa a falar tipo assim, ó, o guitarrista deve estar fazendo tal coisa. Você não consegue mais não prestar atenção na guitarra. Se você tá ouvindo uma melodia e você identifica um modo grego, pronto, a primeira coisa que vem na sua mente é, caraca, não é porque eu tô analisando as notas, é porque eu senti, e só de ter sentido esse negócio que eu já conheço, eu não consigo não sentir o modo grego. Exatamente. A coisa fica tão apropriada na gente. Exato. E posso ficar o dia todo dando exemplos, mas eu vou dar um último aqui. Se você é um produtor, ou um arranjador, um compositor, sendo produtor, você vai lá e ouve e fala, caraca, eu gostei do som desse bumbo, o cara fez tal coisa porque tá me agradando. Se você é um compositor, você é um arranjador, caraca, essa pessoa fez um walking bass, assim, que usou harmonia e tal, e quando a gente aprende novas coisas, a gente enxerga o que a gente aprendeu de outro jeito. Isso não é diferente na pesquisa. Perfeitamente isso. É isso. Acabou que, quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, eu já era cantor, já tinha uma historinha bonitinha, já tinha discos gravados e tal, assim, regionalmente. Então, assim, eu já tinha uma historinha bonitinha. Eu já era professor de canto, aquele jovem professor de canto, empolgado, gostava de estudar, mas, né, estudava para outra direção. Tá tudo certo. Tá tudo ok. Eu sei que a faculdade em si de psicologia, e eu levei muito a sério também, eu tive uma carreira na psicologia, me graduei, me pós-graduei, fiz um monte de pesquisa, eu até brinco dizendo que eu acho que eu tenho mais publicação de psicologia do que de canto. Caraca! Eu sei que eu levei a sério o negócio. Aí, acabou que eu comecei a me experimentar lá no mundo da pedagogia vocal, eu me experimentei assim, cara... Putz, por que eu não levo a sério, no bom sentido, a pedagogia tanto quanto eu faço com a psicologia, né? A ciência psicológica exige isso da gente. Por que eu não faço isso com a pedagogia vocal também? E eu, nesse caso, eu pensando na pedagogia propriamente, por que eu não faço isso? Por que nós, da pedagogia vocal, trabalhamos tanto na empiria,
na imagem, na metáfora. Claro que a gente entende que há aí uma razão histórica. O canto é uma expressão artística, então faz parte da arte. Então a arte é a expressão. Então, veja bem, a linguagem é metafórica. Então aí tem uma lógica por trás, sacou? Do porquê que a gente fala sinta uma flor para poder abrir a narina e não diz contraia o músculo adutor tal da narina. Então tem uma razão. Então pronto, a psicologia chegou e me deu um tapaço e disse, e aí, Ariel, como é que é? Vocês lá na pedagogia vocal vão ficar falando sobre subjetividade, porque a voz é subjetiva, a voz é a expressão da personalidade. Aquelas coisas todas, que são princípios. É qualitativo, logo não pode ser medido. Pronto, exato. E aí pronto, a psicologia chegou e me deu esse tapaço assim, tá, e aí? Tu vai continuar dando aulas, porque eu tinha uma carreira bonitinha também, de professor de canto, vai continuar dando aulas desconsiderando isso, Ariel? Aí eu entrei em choque, cara. Foi uma crise existencial de professor. Caraca. Cara, cara, eu acho que não tá legal. Pra mim, não tá funcionando mais. Aí foi bom, porque aí eu tomei a decisão, eu já tinha finalizado a faculdade de psicologia, aí eu já tava muito incomodado. Eu fiz uma última publicação, uma última forma de dizer, mas eu fiz uma publicação importante na pedagogia vocal, que foi em 2000. E a faculdade eu terminei um pouquinho depois, foi 2003, 2002, por ali. Quando eu terminei essa publicação da pedagogia vocal, um calhamaço assim, cara, quando eu terminei, eu já não acreditava mais no que eu tinha publicado, que eu tava escrevendo. Caraca. Mas aí eu pensei, não vou botar isso na rua mesmo, porque nem que seja pedagogicamente para depois eu dizer, então, galera, isso aqui não é mais bem assim, não. Tá, no processo de pesquisa a coisa foi evoluindo e foi o que eu fiz, tá? Então ele existe, esse material, mas nem eu uso ele, é um material meu que eu não uso. Caraca. E aí, quando eu terminei a faculdade de psicologia, segui paralelamente a carreira de psicólogo, fui fazer pós, não sei o quê, e segui a carreira de pedagogo. Eu dei uma desacelerada na pedagogia vocal, porque primeiro, eu acelerei com a psicologia, e segundo, eu tava na crise. Eu fiquei naquela coisa, eu não sei mais o que eu tô fazendo exatamente, então vamos devagar. Foi o que aconteceu. E aí foi onde eu tomei a decisão, então, de... Ariel, se tu quer realmente continuar com a pedagogia vocal e tu quer, né, resolver esse teu conflito aí, cara, se joga de cabeça, então, o que tem que fazer? Tem que pesquisar, tem que entrar pro mundo da pesquisa, tem que trazer a pedagogia pra dentro da pesquisa, assim, radical. Não tô dizendo que eu fiz isso, né? Tô dizendo que eu sentia que eu, professor, não tava fazendo aquilo. Um chamado. Exato. Aí o que aconteceu foi que a prática da psicologia e a sua lógica interna, que te exige atualização constante com base em ciência. Você tem que ir para congresso, você tem que ir para simpósio, você tem que assinar as revistas internacionais, você tem que participar das agremiações internacionais para poder sempre ficar atualizado. Aquilo começou a ficar óbvio para mim. Nossa, na pedagogia vocal, eu mal sequer conheço alguém outro que faz. Ou seja, é cada um por si, etc. Aí eu me lembro que na época nós tínhamos a Associação Brasileira de Canto Jovem. Entrei. Então eu já vou entrar, é isso que tem que fazer. Entendi. O resumo da ópera é, eu comecei a me associar com grupos, primeiro só grupos de representação quase que corporativa, mas isso não bastava. Aí eu comecei a me associar com grupos de pesquisa. Entendi. Aí a coisa começou a mudar de rumo. Mundo afora, nós estamos falando aí de ciência vocal, últimos 40 anos. Caraca. Então, nessa época, pensa, a ciência vocal moderna tinha 18 anos. Uma jovem. Então foi legal que eu consegui ainda pegar, né? Opa, vamos junto nesse movimento. Agora, a verdade seja dita, ao longo da história das ciências da voz, porque as ciências da voz são várias disciplinas, várias. Então nós temos cientistas vocais hoje, vivos, que estão com 90 anos de idade. Parece, mas tu acabou de dizer que a ciência é nova. Sim, é que essas pessoas são cientistas de outras áreas e que lá pelas tantas começaram a se dedicar. Que bom, porque eles tinham toda uma expertise já, um físico que fazia pesquisa já há 60 anos, começou a estudar fenômenos da voz moderna. Então, assim, a ciência vocal é um conjunto de cientistas, uns mais novos, uns mais velhos, jogando toda a sua expertise para estudar a voz e suas possibilidades. Então, só para ser justo, nós temos, sim, cientistas vocais 90 anos de idade. Fantástico, cara. E aí, depois disso, meu irmão, não tem mais volta. Quando você entra no mundo da pesquisa, você, como tu estava dizendo, tu não consegue mais não olhar para a voz humana, já pensando nas hipóteses científicas que tá por trás daquilo ali. Exato.
Então é um caminho sem volta. Exato. Quando você bate na mesa e fala assim, agora eu vou atrás da verdade, agora eu vou atrás de saber o que tá acontecendo nessa bagaça aqui, você não vai estar no meio do caminho e falar bem assim, desistir. Desistir. Não tem mais como fingir, exato. E eu acho muito interessante porque a gente tá falando o seguinte, todo esse embasamento científico, ele vai te ensinar o que ensinar. Exato. Principalmente no canto, acho que você precisa tanto de saber usar direito sua voz. Perfeito. Porque, vou dar o meu exemplo, na guitarra. Vai ter muita gente que fala que você pode segurar a palheta assim, 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 você pode angular assim o dedo, assim, assim, e beleza. Talvez seu desempenho não seja tão bom, talvez sim, mas você não vai estar causando nenhum dano ao seu corpo, né? Com a voz já é bem diferente. Perfeito. Então, a gente tá falando um pouco assim do que estudar e a pesquisa, ela ajuda no que estudar. Como você também é professor e estudou pedagogia, eu quero trazer um pouco da parte também de como estudar. Claro. Porque eu já conversei assim com várias pessoas e assim, várias pessoas que já têm opiniões bem contrastantes. Um dos que eu mais me lembro é ter falado com o Nelson Faria, eu perguntado pra ele, Nelson, você acha que você precisa de um método? Você acha que pra você ser um bom professor, pra você ensinar bem, você precisa de saber qual que é o melhor jeito de ensinar, esse tipo de coisa? E por ele ter estudado com o Gamela, por ele ter achado assim ótimos profissionais e professores que auxiliaram ele no caminho, me surpreendeu bastante quando ele falou que você precisa só ter uma vontade de ensinar, né? Uma verdadeira vontade de ensinar. Bom. Que não precisa tanto assim de uma metodologia, de um jeito de ensinar, mas você tendo a vontade, isso já vai te ajudar muito. Você enxerga mais ou menos como ele, assim, que tendo essa vontade já te dá um bom começo, ou você enxerga assim que tem uma certa metodologia, uma certa experiência pedagógica, um método de como apresentar as coisas para o aluno, essas coisas faz diferença? Como é que você enxerga tudo isso? Boa. E a pergunta é ótima e a colocação dele foi muito boa também. Vou explicar o porquê e vou puxar a brasa para um assado aqui. Se o professor, ele tem essa vontade de ensinar, com isso a gente está entendendo o quê? Que ele, de tão bem intencionado e de tão... Ele o personagem, né? Não ele o Nelson. Ele o personagem, ele o professor. Se ele tá super bem intencionado e com essa paixão, essa vontade de ensinar, a gente tá subentendendo que ele não vai ser cabeça dura, que não vai se fechar num método. Ele vai ser um cara que, olha, daqui para a finalidade que eu quero, que é ensinar o meu camarada a fazer direito sem se machucar. Deste método, olha, tem isso que eu posso pegar. Deste outro, tem isso que eu posso pegar. Então, se a gente interpretar por este ângulo, tá corretíssimo. O professor, se ele tivesse esse recorte de doa a quem doer, eu vou pegar aqui e acolá, desde que o meu aluno atinja seu objetivo e não se machuque, pensando na pedagogia vocal pontualmente. Deixando o ego de lado, esteja o certo ou esteja errado, deixando o ego de lado. É isso mesmo. Pode ser interpretado assim, o professor com essa vontade, ele vai deixar de lado as questões egóicas de não, pra mim é só por aqui. Não, pra mim eu vou por onde tiver que ir pra poder fazer o meu aluno ficar feliz. Feliz com segurança, técnica, estética, etc e tal. Agora, colocando mais lenha no assado, mais brasa no assado, se a gente analisa isso, a gente também pode pensar o seguinte, então não tem um método melhor que outro método. Lembrando, senhoras e senhores, método de pesquisa é uma coisa, método de intervenção é outra. Método de intervenção é o que nós conhecemos corriqueiramente no nosso dia a dia como professor tem um método de ensino. A escola lá de colégio normal, de escolas de ensino médio, a escola tal usa metodologia Montessori, só brincando com a ideia. Método e metodologia de intervenção são proposições de como deve ser o processo de ensino. Puxa pra cá, depois joga pra cá, primeiro ensina isso, depois ensina aquilo. Ok. Exato, joga a teoria antes, depois a prática depois a teoria, nomenclatura, tudo decisões isso. Estratégicas, perfeito. São decisões estratégicas para direcionar o aprendizado. Então, isso são métodos de intervenção. Isso na ciência também é assim. Você faz pesquisa sobre o coração e na hora de fazer a intervenção sobre um ataque cardíaco, é método de intervenção, não é método de pesquisa. Vamos observar o coração que ele tá explodindo. Não, meu irmão, agora é o momento de salvar o coração, cara.
E fazendo um pouco esse paralelo, por exemplo, os melhores médicos, em teoria, eles vão ter os melhores métodos de intervenção. E dá pra ser transferido isso pro mundo do ensino também? Os melhores professores vão ter os melhores métodos de intervenção também? Olha, cara, é muito interessante esse paralelo que você fez e teoricamente, sim. Só que nós temos que fazer o seguinte observação. E no mundo da pedagogia vocal nós temos muito isso. Na medicina também. Só que na medicina é mais óbvio. Na medicina é o seguinte, o cara salvou você, ele é bom. Exato. Esse é o critério maior. Salvou você. Cara, ele é bom. Se alguém te ensinou tal drive em 6 meses ou 3 anos, não tem algo que vai falar bem assim, 6 meses é pouco, ou 6 meses é muito, 3 anos é muito. Exatamente isso. Perfeito. Na pedagogia vocal, nós temos essa problemática, que é discutir, entre aspas, atrás, nos backstage, o que é ser um bom professor? É como você falou, é ensinar o cara a fazer drive em 6 meses? É o cara fazer drive em 3 meses ou radicalizando? Ou o bom professor é aquele que não te ensina a fazer drive. Por quê? Porque drive faz mal. Olha só as bases. Então, eu responderia da seguinte maneira, só oferecendo aqui uma resposta pra gente refletir. Bom professor é aquele que, no processo de condução do seu estudante para o desejo que ele trouxe, eu quero cantar Coverdale. Por que tu quer cantar? Porque eu quero e ponto. Acabou. É, exatamente. Cada um é cada um. Eu quero e ponto. Acabou. Não tem nem que discutir. Mas por que tu quer? Cara, eu quero. Entendeu? Eu quero. Pronto. O professor é aquele que vai pegar essa demanda com segurança, conduzir este sujeito até lá. Que método ele vai usar? O que ele quiser e o que ele puder, só estou repetindo, desde que seja seguro fisiologicamente, mesmo que o professor não fale nomes fisiológicos, não interessa, mas tem que ser seguro fisiologicamente e tem que, sim, dar conta deste desejo. Aí vem a questão bem do... Quer ver como vai voltar para as bases? Tá, mas olha, se vem um aluno que quer cantar Coverdale, mas ele não tem a extensão do Coverdale. Pronto, cai no naturalismo vocal e aí começa de novo os problemas. Então, o bom professor é o professor que conduz o seu aluno com segurança para a realização dos seus desejos técnico-vocais, técnico-estéticos. E as bases desse professor vão fazer com que ele consiga fazer isso ou não. Só para finalizar toda essa ideia muito grande, então talvez não tenha um método que seja o mais efetivo, os métodos mais efetivos. Por exemplo, um professor com uma boa intenção, ele vai eventualmente, talvez até no empirismo dele, achar os melhores métodos. O que você tem a falar sobre esses métodos? Interessante. Vou começar de trás para frente. O professor, basta ele ser bem intencionado, a gente espera que sim, mas a gente vê que não. Exemplo, eu sou bem intencionado, eu quero que os meus alunos sejam felizes, eu quero conseguir tudo, mas eu não acredito que drives façam bem. Pronto, então, por mais bem intencionado que eu esteja, se eu não tiver bases, e essa é a defesa, se eu não tiver bases que sustentem as coisas, bases científicas, eu acabo metendo os pés pelas mãos e mesmo bem intencionado, não levar o meu aluno nessa condução para o resultado, eu acabo nem levando, de repente eu até desvio ele, não vai por aqui não, cara, vai por ali, ó, é mais seguro. Então as crenças pessoais dos professores, elas precisam ser, na minha opinião, substituídas, embora seja um processo muito doido, muito difícil, mas vai. É difícil, somos humanos. Exato. As crenças dos professores deveriam ser substituídas, e aí eu vou caminhando para a resposta, por verificações das bases científicas acerca da voz e suas possibilidades. Ou seja, o professor tem que fazer assim, eu não acredito. Cara, não importa o que tu acredita ou não acredita, cara. Vai lá nas bases verificar o que está sendo estudado. Olha só, foi provado que isso pode, já foi provado tipo 100 vezes. Cara, então não é porque tu não acredita. Então, assim, na minha opinião, o bom professor, e agora voltando pro método, tá? Ele tem que ter essas bases para poder, inclusive, pegar o método A, o método B, o método C de instrução técnico-vocal e arrancar destes métodos boas ferramentas.
Então, eu não penso que tenha o melhor método, mas eu penso que nós tenhamos, em bons métodos, boas ferramentas. E que a decisão de qual ferramenta utilizar, ela vai ter que vir acompanhada, vou repetir, a decisão de qual ferramenta utilizar, de diferentes metodologias, se for o caso, para não correr riscos dessa subjetividade exacerbada do treinador, ela vai ter que vir de um treinador treinado em metodologias de pesquisa, bases, etc., para ele poder ver os fenômenos e peraí, essa ferramenta aqui está sendo proposta para isso, mas ela leva para lá. Por quê? Não, porque ela é as bases. Qual o melhor método? Tô brincando. É o método científico, cara. Mas sendo justo, João, me perdoa, só deixa eu fazer um comentário, porque senão vai parecer que eu tô sendo injusto. Mas, Ariel, será que não pode existir, será que não existe, assim, um método de intervenção pedagógica que tenha muitas ferramentas boas a ponto de a gente dizer, olha, esse método aqui é bem avançado, ó, é bem completo e tal. Nunca será absoluto, isso é balela. Mas olha, isso aqui é muito bom. Sim, isso nós temos, tá? Nós temos métodos que se esforçam em ter ferramentas e ter bases que dão conta de um monte de fenômenos. Então, esses métodos precisam ser respeitados. Pô, sensacional. Porque é justamente isso, quando a gente tem a boa intenção, a gente vai atrás dos melhores métodos e traz uma certa exclusividade para cada professor, porque esse professor escolheu usar o método A, B e C, o outro escolheu o A, B e D. Aí o outro usou o B, o C e o D. Então, querendo ou não, eles vão compartilhar algumas características similares. E vai ter a particularidade. Exato. E o que eu acho que é mais interessante, na verdade, é do aluno ter essa liberdade de escolher o professor e falar, eu escolhi esse professor por causa disso e não escolhi aquele por causa disso, e tá tudo certo. Não é porque um é melhor, vai ver um preferiu tal metodologia. Exatamente, tem as particularidades. Vou te dar um exemplo. Quando o pessoal me pergunta assim, quer ver? Ô Ariel, tu trabalha com a parte de pesquisa científica e tal, tudo mais. Né? Ou seja, as coisas que vocês vão estudando aí, elas se desdobram para diferentes propostas de pedagogia vocal, porque nós estamos falando das bases. A gente trabalha nas bases. Olha, mas vem cá, eu já ouvi falar que vocês trabalham aí com uma tal antropofisiologia vocal. É verdade? Entendi. Então quer dizer que isso é um método? A gente não consegue dizer aqui no grupo assim, nós temos um método. Não, nós temos este guarda-chuva, chamado antropofisiologia vocal, que no fundo é uma proposição metodológica de estudos acerca da voz, mas que na prática, veja só, desdobra orientações, sem querer. É bem assim, peraí, se a voz é um fenômeno antropológico, isso é base. Então quer dizer que se eu posso propor para o meu aluno que ele faça um laboratório de imitação de cachorro? Pode. Isso é um desdobramento pedagógico, cujas bases antropológicas sustentam, entende? E aí uma outra coisa legal, que eu acho que é legal, é que, como resultado prático, por exemplo, nós trabalhamos com antropofisiologia vocal, a pessoa que faz os cursos de formação, etc., nós temos vários alunos em comum, professor Ariel, professor Joãozinho, professor Pedrinho, professora não sei o quê, e aí eles ficam passeando entre esses diferentes professores, todos com a mesma, vamos falar assim, direção de bases. Mas na prática, o Ariel gosta de fazer eu imitar um cachorro, já que eu peguei o cachorro pra brincar. Pô, mas o outro professor, cara, ele já gosta de falar dos músculos e ele faz uns exercícios comigo e eu entendi. Exato. Já o outro gosta de não sei o quê. E os três trabalham com antropofisiologia vocal. Entende o que quer dizer com isso? E eu, como aluno, por exemplo, eu vou atrás de cada um pra aprender cada coisa específica, pessoalmente. Isso, aquela particularidade. Perfeito, cara, perfeito, é isso aí. Sem contar, né, João, daí a gente nem vai entrar na empatia. Com certeza. Cara, eu fui ter uma aula com o Ariel, pegar o Ariel personagem, tá? Cara, eu já ouvi os vídeos dele, ele é um cara legal, mas, bicho, ele é chato demais. Não deu, não bateu. Pode acontecer, tudo cara. Tudo bem, não tem problema. E tem gente que gosta de professor que pega no pé, tem gente que gosta de professor que é mais tranquilo. Pronto. Mais brabão. Nossa, não vamos entrar nisso, porque senão a gente passa outro episódio. Sim, a coisa vai longe. Esse
trabalho que você faz, eu acho que tá aí pra mostrar como a pedagogia e a pesquisa são coisas super interligadas e que um pesquisador junto com um professor são combinações muito boas. Muito boas, concordo plenamente. Juntando um pouco que o Nelson falou da boa vontade, tudo isso, mas que é fantástico a gente desbravar tudo isso. Com certeza. Concordo. Pra gente falar sobre as metodologias em si, sobre como elas funcionam no canto, essas coisas, isso aí vai ser outro episódio, porque senão... Então, Ariel, prazer falar com você, prazer te conhecer, e eu só quero deixar uma última observação pra quem estiver ouvindo, pra absorver, beleza, vai ver você não é do canto, beleza, vai ver você não é pesquisador, vai ver você não se encaixa 100% com o perfil do Ariel, não tem problema, mas tirar aprendizados de tudo que ele falou. Exato. Então deixa aí pra galera suas redes sociais, onde podem te encontrar, seus projetos que você vai fazer pro futuro, vai lançar pro futuro, conta aí. Bom, gente, então é isso. Primeiro eu quero, mais uma vez, nessa despedida, quero agradecer de novo. Quero deixar registrado aqui de novo que estou aqui para contribuir no que eu puder, João. Vamos remarcar outros capítulos que eu adorei. E isso que o João falou é muito importante, senhoras e senhores. A gente precisa desenvolver este olhar para com o conhecimento, não um olhar partidarizado, sabe? Ah, eu gostei, ah, eu não gostei, eu odiei. Não, Exato. Sempre arrancar dali coisas positivas. É como o João falou. Ah, eu não gosto muito da linha de trabalho do Ariel. Ótimo, o Ariel é o personagem, tá, gente? Mas ele falou umas coisas sobre metodologia científica. Pô, cara, foi legal. É isso, galera. Filtrem, peguem as coisas que vocês acham legal. Ou, em filosofia, a gente gosta de dizer, se sentiu incomodado? Lembra que incomodado é exatamente você foi tirado do lugar de acomodação. Você tá ali acomodadinho na sua zona de conforto intelectual e, de repente, alguém começa a falar umas coisas e você fica incomodado. Em filosofia, este é o maior desejo do processo pedagógico, é fazer as pessoas ficarem incomodadas. Claro que isso seja transformado em coisas positivas, que isso gere uma movimentação, vai, pra frente. Não uma crise existencial, assim. E não uma crise existencial. E mesmo se for uma crisezinha, se ela for positiva, tá bom também. Exato. Tá bom? Exato. Eu quero agradecer mais uma vez e ficarei muito feliz de fato muito que, obrigado. Se isso acontecer, se vocês se sentirem positivamente incomodados, convidados a uma reflexão, já teremos cumprido a nossa função. O meu site é www.arielcoelho.com.br. O meu Instagram é Coelho Ariel, é ao contrário, tá? Coelho Ariel. O meu Facebook é Ariel Coelho. E pronto, aí lá vocês vão encontrar uns videozinhos que eu tenho. Tem um canal no YouTube, mas aí vocês conseguem também. Entra no YouTube, bota lá Ariel Coelho, vai aparecer um monte de videozinhos, inclusive às vezes em diferentes canais. Então, é legal, eu gosto de fazer essa miscelânea. Então, será um prazer tê-los comigo também nessa jornada. Vocês também podem me seguir no Instagram, @jvrvilela, ou no Instagram do Volume 11, @volume 11, ou até mesmo no site volume11.com. Muito obrigado mesmo, Ariel. Muito a gente bom, vai cara. se ver Eu que daqui a agradeço. pouco. Vamos ver os resultados dessa conversa e a repercussão desse episódio, que foi sensacional. João, meu querido, grande abraço, conta sempre comigo, cara. A gente fica por aqui, até o próximo episódio do Volume 11. Yes! Uhul! Let's rock, guys! Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.